Se o liberalismo tinha como pretensão a não intervenção do Estado, ele era não intervencionista, não intervenção do Estado nas liberdades individuais, não intervenção do Estado na economia. No neoliberalismo, o Estado até intervém na economia, mas de forma mínima. Neoliberalismo. Vamos falar de nomes como Friedman, como Friedrich von Hayek, que estabeleceram as diretrizes do novo liberalismo. Percebam que com toda a porrada que o liberalismo levou dos socialistas, dos anarquistas, dos sociais-democratas, passou por uma crise nunca antes vista no mundo, como a crise de 1929, tentou ser superado pelos regimes totalitários, pelo estado de bem-estar social. O liberalismo continuou muito forte ainda e crescendo no mundo, sobretudo depois da década de 80, do século 20. E nós vamos entender isso agora. O que é o novo liberalismo e no que ele se diferencia do liberalismo clássico, do liberalismo político proposto por John Locke e do liberalismo econômico proposto por Adam Smith lá no final da Idade Moderna. Beleza? Então, para falar no neoliberalismo, nesse novo liberalismo, nós precisamos rapidamente percebermos o quanto na história o Estado sempre esteve relacionado, enquanto o Estado sempre esteve ligado em promover o bem comum, desde os gregos até os dias atuais. Rompe com isso com John Locke, com o liberalismo político, e com Adam Smith e com o liberalismo econômico. E como eu falei, mesmo com todas as críticas que o liberalismo sofreu ao longo das décadas, ao longo dos séculos da Idade Contemporânea, ele continuou existindo como uma teoria política muito forte, que agora vai ser reformulada, vai ser feita uma releitura, mesmo com todos os percalços, com o imperialismo, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, ainda assim continua forte e crescente no mundo, e ele vai ganhar agora uma nova roupagem com o neoliberalismo. Se o liberalismo tinha como pretensão a não intervenção do Estado, ele era não intervencionista, não intervenção do Estado nas liberdades individuais, não intervenção do Estado na economia. No neoliberalismo, o Estado até intervém na economia, mas de forma mínima, como nós veremos em Hayek, beleza? Então vamos seguir vendo o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Que se pretende ser um novo liberalismo, o neoliberalismo do século XX, se diferencia do liberalismo clássico do século XVIII por trazer elementos novos em relação à política e à economia. Repito, em relação à economia, o Estado até intervém, mas de forma mínima. Os neoliberais seguem rejeitando as políticas sociais sustentadas pelo Estado, como por exemplo no estado de bem-estar social, na social-democracia, que defendem o Estado e que o Estado deve promover o bem-estar da sociedade. Defendem que tais medidas oneram o Estado. Enquanto os liberais defendiam a não intervenção do Estado na economia, os neoliberais compreendem que o Estado até deve intervir na economia. Mas olha aí, mas de forma mínima, tal como eu falei. Daí o neoliberalismo também ser conhecido por Estado mínimo. Um Estado que até interfere, mas interfere de forma mínima. O economista austríaco Friedrich von Hayek foi um dos maiores expoentes do neoliberalismo. Diversos pensadores pensaram o liberalismo e tentaram reformular o liberalismo, mas é Hayek que vai ser o principal deles e que fundamenta teoricamente acerca desse novo liberalismo, do Estado mínimo ou neoliberalismo. Para Hayek, o Estado deveria intervir de forma mínima na economia. Argumentava que quanto menos o Estado intervisse, maiores seriam os ganhos econômicos, resultando na melhoria de vida de todos. Para ele, o Estado que se mantém a partir da cobrança de tributos, da cobrança de impostos, se torna cada vez mais oneroso, cada vez mais caro. Então tem que diminuir a participação do Estado para cobrar cada vez menos impostos, onerar cada vez menos a sociedade. Isso se percebeu na prática por volta de 1970, quando os estados mais robustos, como por exemplo os que mantinham a política de estado de bem-estar social, passaram a quebrar, uma vez que tinham que manter investimentos robustos
em setores importantes da economia, como nas indústrias. E também tinham que manter os direitos conquistados pela classe trabalhadora. A exemplo da política de valorização salarial, a exemplo da aposentadoria e outros investimentos públicos em áreas que são caras, segundo o Hayek, como por exemplo educação, saúde. Ora, dessa forma, para se manter a máquina pública em funcionamento, cobrava-se cada vez mais impostos, onerava cada vez mais a sociedade, em especial os grandes empresários. Pois para manter todos esses gastos, o Estado tinha que ter uma arrecadação muito grande, uma arrecadação cada vez maior. E esse era um grande problema para o Hayek, porque o Estado onerava a sociedade. Onerava, por exemplo, os empresários que investiam cada vez menos na economia, porque tinham que pagar direitos, porque tinham que pagar tributos, e investindo menos na economia tinha assim menos trabalho, tinha menos crescimento econômico e logo menos qualidade de vida para os trabalhadores que pertencem a essa economia, que pertencem a essa sociedade. A sociedade assim estava sendo penalizada por uma alta carga tributária. E o setor privado, os grandes empresários, passaram a se sentir mal com esses grandes impostos, não conseguiam pagar os grandes impostos e passaram a investir menos na economia, o que resultou na estagnação econômica de vários países capitalistas. Logo, a recessão econômica se espalhou por diversos países capitalistas, incluindo a maior potência capitalista do mundo, os Estados Unidos. Questionando a intervenção do Estado sobre a economia e responsabilizando essa prática política por ser responsável pela estagnação econômica, nesse cenário de crise econômica, ganham destaque os pensadores que defendem o liberalismo, como por exemplo Hayek, que vai defender um novo liberalismo. Por exemplo, na Inglaterra, lembram que o estado de bem-estar social teve o seu apogeu, pelo menos no início, na Grã-Bretanha. Então, a Inglaterra era um país de estado de bem-estar social. E depois da eleição de Margaret Thatcher e com a ascensão de Margaret Thatcher como primeira-ministra da Inglaterra, o liberalismo político sobe de volta ao poder. Na Inglaterra, que era justamente o berço do estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, relembrando, recordar e viver, é o movimento político que defende que o Estado deve promover o bem-estar da sociedade. Só que o Hayek faz a crítica dizendo que para o Estado promover o bem-estar da sociedade, ele precisa cobrar altos tributos. E esses altos tributos oneram a própria sociedade. Oneram os empresários, por exemplo, que investem menos na economia, então nós vamos ter uma estagnação econômica. Aí retomando, a Margaret Thatcher sobe ao poder e sobe com ela ao poder o liberalismo político. Ela ficou conhecida como a Dama de Ferro, porque à frente do governo inglês, a partir dos ideais liberais, instituiu uma série de políticas liberais. Dentre elas, por isso que ela ficou conhecida como Dama de Ferro, a perseguição aos sindicatos. Um verdadeiro combate aos tradicionais sindicatos dos trabalhadores ingleses. Isso em 1979. Em 1981 foi a vez dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos sobe ao poder o liberalismo político. Quem sobe ao poder na presidência dos Estados Unidos é Ronald Reagan, que assim como Thatcher, restabelece o liberalismo político e econômico nos Estados Unidos. Com êxito nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que se percebeu foi o avanço do liberalismo em países capitalistas, em outros países capitalistas, sobretudo influenciado e financiado pelas elites de cada país que estavam cansadas de pagar altos tributos para que o Estado gerasse bem-estar para a sociedade. Então há uma disseminação do pensamento político liberal. Por volta da década de 80, esse liberalismo que estava em expansão no mundo capitalista, no mundo ocidental, ele passa a ser dominado de neoliberalismo, de um novo liberalismo, que também é conhecido como Estado mínimo. Segundo os neoliberais, quem arca com os custos das políticas públicas efetuadas pelo Estado para beneficiar os trabalhadores, para gerar qualidade de vida para a sociedade, são os empresários. Esses empresários seriam os responsáveis por investir no desenvolvimento do capitalismo e passam a não investir porque têm que pagar muitos tributos ao Estado. O que, segundo os neoliberais, gera diversos problemas, dentre eles o desemprego,
porque com menos investimentos dos empresários, abre-se menos vagas de trabalho, tem menos empregos e menos oportunidades para a classe trabalhadora. Defendem, por exemplo, que os direitos trabalhistas representam um obstáculo para o bom desenvolvimento da economia, pois prejudica os patrões, os empresários, e desestimula que eles invistam no desenvolvimento da economia. Não é à toa que os neoliberais criticam os sindicatos, visto que os sindicatos são responsáveis justamente por defender e proteger os direitos trabalhistas, por defender os interesses da classe trabalhadora. Para que esse Estado cobre menos tributos, onere menos a sociedade, sobretudo os empresários, percebam que no neoliberalismo a preocupação maior é com os empresários e não com o bem-estar da sociedade. Então, para onerar menos os empresários, para que nós tenhamos investimentos na economia, no desenvolvimento da economia e mais emprego, mais prosperidade, eles defendem um Estado mínimo, um Estado menor, um Estado enxuto, um Estado que gaste menos. Consequentemente, se gasta menos, precisa arrecadar cada vez menos e onera cada vez menos os empresários, que passam a investir nessa economia que vai gerar progresso e qualidade de vida para a classe trabalhadora. Ô Hugo, e qual é então a intervenção do Estado? O Hayek falou, o Friedman falou que o Estado no neoliberalismo ele deve intervir na economia, mas de forma mínima. O liberalismo clássico era não intervencionista, não aceitava a intervenção do Estado na economia, mas no neoliberalismo já se aceita. Mas como é que se daria essa intervenção? Então vamos ver o que Hayek falou e Friedman, que são os dois maiores pensadores do neoliberalismo. O neoliberalismo, ou melhor, no neoliberalismo, haveria a intervenção do Estado de forma mínima da seguinte forma: o Estado restringiria-se a manter a estabilidade por meio do controle da inflação e de uma política de juros que mantenha a moeda do país estável. Então, basicamente, o Estado só interviria no controle da inflação e no valor da moeda. Assim que ele iria intervir na economia, de forma bem pequena, de forma mínima, ajustando a inflação e ajustando a moeda. Segundo a concepção da política neoliberal, a máquina administrativa deve ser enxuta, daí o Estado mínimo. Isto é, o Estado deve atuar com a menor quantidade possível de funcionários públicos, para que o Estado não precise cobrar cada vez mais impostos para a sua manutenção. As empresas estatais devem ser privatizadas, ou seja, devem passar para o controle de empresários, já que cabe à iniciativa privada o desenvolvimento industrial. Segundo o neoliberalismo, a liberdade de mercado, em harmonia com a liberdade política, é a melhor forma de se produzir e aumentar a riqueza. Todo e qualquer obstáculo a essa liberdade deve ser destruído. O neoliberalismo objetiva, então, aumentar a riqueza e sua circulação para que todos tenham oportunidade, para que todos os trabalhadores possam buscar sua qualidade de vida em meio a essa economia produtiva, a essa economia rica. Contudo, não é função do Estado a distribuição dessa riqueza, como por exemplo no estado de bem-estar social. São os próprios indivíduos, são as pessoas que devem buscar o seu espaço e contribuir para o bem-estar de todos. Como o neoliberalismo defende a intervenção mínima do Estado, isso em detrimento do crescimento econômico e da melhoria de vida de todos, em tese, nos estados neoliberais, cobra-se poucos impostos para não sobrecarregar as empresas, o que possibilita o crescimento econômico e a geração de empregos. Dessa forma, não cabe ao Estado oferecer benefícios sociais, como é o caso de saúde e educação, por exemplo. Quem se responsabilizaria por isso é o setor privado. Isso porque os indivíduos vivendo em uma economia forte, em uma economia rica, não iam necessitar do Estado, pois teriam condição de se sustentarem, cabendo aos próprios indivíduos a busca pelas suas próprias felicidades. No neoliberalismo não é papel do Estado o desenvolvimento humano. Cada indivíduo é que deve se responsabilizar pelo que acontece em suas vidas. Por isso, é prática comum no neoliberalismo a privatização do que outrora pertencia ao Estado, isto é, ao que era um bem coletivo. Bem, isso é o neoliberalismo. Tem diversas críticas ao neoliberalismo, eu pessoalmente tenho diversas.
Dentre elas, o neoliberalismo pensa nos empresários em detrimento do bem-estar da sociedade como um todo. O neoliberalismo defende o Estado mínimo e isso gera desigualdades latentes no mundo. Como eu expliquei, por exemplo, usando os próprios países capitalistas no estado de bem-estar social, os melhores índices de desenvolvimento humano estão nos países que o Estado é forte, que é um Estado altivo, que é um Estado que intervém na economia, na política, em busca de gerar benefícios, qualidade de vida para a sociedade no geral. Não em países que vivem segundo o neoliberalismo. Porque os países que vivem segundo o neoliberalismo, em sua maioria, os são ricos porque outrora exploraram países pobres, como no caso do imperialismo. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Japão, explorando e subjugando povos asiáticos e africanos, fora todo o colonialismo que aconteceu aqui nas Américas. Mas aqui eu não vou falar dos críticos do neoliberalismo, porque você que decida com qual das formas de política contemporânea você se identifica mais. Eu pessoalmente tenho as minhas identificações com as de esquerda, com o socialismo, com o anarquismo, com a social-democracia. Também tenho minhas divergências em relação a todas elas. Tenho divergências enquanto socialismo, tenho divergências enquanto anarquismo, tenho divergências enquanto social-democracia, mas tenho maiores divergências em relação ao neoliberalismo, tenho maiores divergências em relação ao estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social eu também gosto um pouquinho.